Boa noite a todos, meus queridos amigos do Centro Espírita Fraternidade, esse centro tão querido que nos está dando essa oportunidade de trazer os jovens palestrantes, jovens que já fazem estudos nas suas casas espíritas, né, dando aula para criança, para jovens, e agora estão adentrando o mundo das palestras públicas. E hoje nós temos nossa querida Marcela Rodrigues. Gente. E eu vou ler aqui uma mensagem, que é exatamente a mensagem de estudo que ela vai falar para a gente. Mensagem do livro Opinião Espírita, capítulo 53, Natural e Inevitável. Na verdade, o Emmanuel ele pega nesse livro e pega mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E é exatamente o capítulo 18, item 16, que é quando Allan Kardec coloca o título de Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Uma mensagem, quem puder ler depois, é de Simeão, em Bordeaux, 1863. E o Emmanuel faz o seguinte comentário. Natural e nem podia ser de outro modo. Respirará na terra por alvo de permanente observação, à guisa de ator supliciado na ribalta da vida. Caminhando sob a ironia de muitos, qual um peregrino sem pouso certo, incompreendido nos melhores propósitos, figurando-se pobre, sentenciado a sistemático abandono sem apelação de qualquer natureza, considerado na categoria de louco, muita vez pelos entes mais caros, dilapidado nos interesses imediatos, como se estivesse automaticamente deserdado de todos os bens, preterido onde se encontre qual se fosse irresponsável, experimentado por golpes e zombarias sob o guante da antipatia gratuita, sobrecarregado de obrigações à maneira de escravo, submetido às exigências e caprichos de muita gente, espancado nos sentimentos qual se trouxesse no peito um coração de mármore, perseguido nas realizações, cercado de desafetos que ajuntou sem querer, mal interpretado nas palavras que profira, qual forasteiro a expressar-se por idioma desconhecido, desajustado onde more, apontado por estrangeiro no próprio rincão natal, injuriado nos pontos de vista, parecendo o indesejável representante de detestada minoria, ferido nas próprias aspirações como se nunca devesse necessitar de carinho, contrariado em todos os desejos, qual criança que vagueia enjeitada de todos, sacrificado nas menores aquisições, lembrando um pária sem apoio e sem rumo, tentando a quedas morais em cada momento, a maneira de viajante numa estrada marginada de abismos, condenado sem culpa, qual inocente no banco dos réus, humilhado sem razão, a feição do homem reto, inconsideradamente relacionado por malfeitor. Qual acontecia ao cristão simples e verdadeiro da era apostólica, assim viverá todo espírita sincero, que aspire à renovação de si mesmo, realmente consagrado a servir com Jesus pela vitória do Evangelho. Queria pedir desculpa porque não é Emmanuel, é André Luiz que explica essa mensagem. Porque geralmente é um bate-bola de Emmanuel e André Luiz. Então, André Luiz comenta para a gente o Evangelho e conhece o cristão pelas suas obras. Nós vamos fazer nossa prece, elevando o nosso pensamento ao querido e amado Mestre Jesus, que nesse momento esteja amparando, protegendo a todos os que estão nos ouvindo, que estão nos vendo nas suas casas, nos carros, pelo computador, pelo celular, onde quer que estejam. Que nesse momento cada um receba, onde estiver, as bênçãos divinas, essas bênçãos de amor que nos fortalece e que sem elas não conseguimos viver em paz. Ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. Vamos com a palavra, Marcela. Tudo bom contigo, Marcela? Tudo certo. Então a palavra é sua, fica à vontade. Bom, essa mensagem
eu gostei muito dela e André Luiz traz aqui vários comentários, né, que a gente fica muito reflexivo, porque são situações complicadas e desconfortáveis, né, para a gente for pensar que, então, a pessoa vai passar pela humilhação, pela injúria, pela mal interpretação, e isso traz muitas reflexões, né. Ele fala tudo isso segundo, né, a vida do espírita sincero que está aspirando à renovação. Quando a gente fala do espírita sincero, já veio na minha cabeça o capítulo 17, né, Sede Perfeitos, em que ele explica que os bons espíritas são aqueles que estão sempre se esforçando para realmente aplicar os ensinamentos da doutrina em sua vida, né? Eu sei que todos nós que estamos, né, diariamente. E aí a gente se pergunta por que mesmo uma pessoa escolhendo ser um bom espírita ou ser uma pessoa de bem, né? Não necessariamente isso está restrito ao bom espírita, apenas a pessoa que segue o espiritismo. Todas as pessoas que realizam obras importantes, obras no bem, em outras religiões ou em nenhuma religião, também, né, está sujeito a passar por essas situações. E aí a gente pergunta por quê, né? Que isso vai acontecer comigo, sendo que eu quero fazer o bem para o meu próximo, sendo que eu não estou espalhando mal, não estou causando mal. Por que que essas coisas ruins podem acontecer comigo? Quando a gente fala da busca pela renovação, a gente lembra da nossa transformação interna, né? Da nossa reforma íntima e da nossa relação com o mundo exterior. Então, na minha reforma íntima, a partir do momento que eu decido ser uma boa espírita, eu vou ter que mexer muito com as minhas percepções e tentar ao máximo combater os meus vícios morais. Ele até fala no texto, né? Que você vai estar a todo momento sendo tentado a cair no erro moral ali. E isso incomoda bastante, não é fácil, né? Porque todos os momentos do nosso dia a dia acontecem situações em que os nossos vícios morais podem falar mais alto. Se eu gosto muito de fofocar com os meus amigos, a gente fofoca demais sobre a vida das pessoas e eles gostam disso. A partir do momento que eu estou realmente com um compromisso de ser uma boa espírita e de transformar isso em mim, eu resolvo não comentar mais, não realizar mais a fofoca. Isso pode incomodar as pessoas. E aí está a nossa relação com o mundo exterior, né? Algumas pessoas não gostam dessa mudança, porque ela mexe com vícios que a gente está carregando, muitas vezes, há muitas encarnações. Então, as pessoas podem mal interpretar você, te injuriar, te humilhar, porque isso incomoda, né? Quantos espíritos incríveis, né, que realizaram missões maravilhosas aqui no nosso planeta, a gente não pode citar, que estavam compromissados com a mensagem do amor, a mensagem do bem, e não passaram por situações assim que o André Luiz comenta aqui no texto, né? Desde a época de Jesus até os dias atuais. A gente pode falar de Maria Madalena, uma pessoa que estava compromissada, né, no trabalho, foi uma das pessoas assim que eu percebo que mais absorveu a mensagem, os ensinamentos de Jesus, e que estava a todo momento sendo humilhada, sendo injustiçada, as pessoas sempre comparando ela com quem ela era no passado, e milhões de outros espíritos, né? A gente pode falar, tem Gandhi, Mandela, Chico Xavier, tem diversas pessoas que a gente olha para a vida deles com uma admiração incrível, mas aí quando a gente vê as situações difíceis que ela passou, a gente fica, meu Deus, né? Uma pessoa tão compromissada a levar o amor, a levar a mensagem do evangelho e passando por esses momentos complicados, né? E claro que quando a gente fala sobre exemplo, né? A partir do momento que eu li essa mensagem, eu lembrei diretamente de Jesus, né? Porque é o nosso exemplo maior, né? E a gente está tentando aí há mais de 2000 anos, tentar seguir o exemplo dele. Olha só, tipo, não tem nem como descrever, né, gente, o trabalho que ele fez, porque realmente a quantidade de pessoas que ele curou, que ele ajudou, que ele inspirou, e olha só as situações que ele passou.
é muito tocante a gente sempre parar para refletir a vida de Jesus, porque a história a gente conhece, todo mundo praticamente conhece a história de Jesus, né? Onde ele nasceu, com quem ele viveu, o que ele queria fazer, mas olha só o que ele foi submetido, né, a passar, coisas assim, que provavelmente eu, você, nós estávamos lá e a gente contribuiu para que ele não conseguisse, né, realizar o objetivo dele, né? Porque só agora que a gente está aí tentando confirmar, né, esse trabalho no bem. E é muito tocante porque Jesus levando toda aquela mensagem, sendo sempre humilhado, porque vocês sabem, né, gente, cancelamento não é uma coisa de agora, né? Desde aquela época, as pessoas eram canceladas. E Jesus foi cancelado por muitos, né? Muitos viraram a cara, muitos julgaram, muitos criticaram, falaram, não tem nada a ver, esse cara está mentindo, isso é tudo uma invenção, só para chamar atenção. Jesus foi cancelado. Mas eu sei que ninguém aqui cancela ninguém, né? Eu tenho fé que a gente cancelou Jesus lá, mas olha onde a gente está agora, né? E onde ele está. Então, não vamos cancelar o nosso próximo, porque quem sabe amanhã, né? Mas é muito emocionante, porque mesmo depois de a gente contribuir, às vezes, para atrapalhar o trabalho de Jesus, ele sempre nos recebe de braços abertos, né? E isso é muito bonito, isso é uma mensagem que o Espiritismo traz, que eu adoro, que é sempre a fé no amanhã, né? Porque o Espiritismo, ele não quer saber do seu passado. Seu passado, tanto que a gente esquece, né? Quando a gente reencarna. O nosso passado não tem importância. O importante é agora. É o esforço que o bom espírita tem que fazer no hoje. O que a gente errou ontem não importa. O que importa é o esforço que nós estamos fazendo hoje. E esforço é a palavra principal, né? A gente sempre tem que estar se esforçando. Esses dias, no Culto no Lar, a gente leu uma mensagem que eu já relacionei direto, né, com o comentário de André Luiz. É uma historinha, adoro historinha, gente. Se eu vivesse no tempo de Jesus, eu ia seguir ele assim, ó, para ficar ouvindo as histórias, que eu acho incrível. É uma historinha que um menininho chamado João, ele conta que quando ele era pequeno, ele era muito preguiçoso. Nossa, ele tinha preguiça de fazer as coisas, preguiça de mudar, preguiça de ajudar o seu avô. Ele gostava de ficar no que era confortável. E aí um dia ele estava deitado assim no quintal da casa dele, e o avô dele chegou e falou assim: João, tá vendo essa pera aqui? Mostrou uma pera grande assim pro João, verdinha. O João pensou: nossa, essa pera deve ser muito boa, deve ser muito suculenta. Quero comer essa pera. Aí falou: ah, avô, eu quero. Aí o avô dele falou: João, essa pera aqui é sua se você quiser, mas primeiro você tem que pegar ela. Então o avô dele pegou uma bacia, encheu de água e colocou a pera ali no meio. E aí o avô dele falou assim: agora coloque as suas mãos para trás e tente pegar a pera com a boca. O João, ele achou super engraçado, ele pensou que era uma brincadeira do avô dele e foi. Botou as mãos para trás e começou a tentar pegar a pera. E aí ele ria, brincava, ele achou super divertido. Só que aí ele não estava conseguindo pegar a pera. Então ele começou a ficar cansado, as costas começaram a doer, ficou com uma dor de cabeça, aí bate aquele desânimo. E o avô dele sempre ficava: não, João, você consegue, vai, pega a pera, ela tá aí na sua frente. E o João: ah, tá bom, eu vou estar incentivando, eu vou tentar mais um pouquinho. E aí, nisso, o João tentava pegar a pera e o avô sempre incentivando, e nisso ele consegue morder a pera. E aí, gente, ele ficou tão feliz, porque ele ficou muito tempo se esforçando ali, com dor nas costas, para conseguir pegar aquela pera. E aí ele fala: vô, eu consegui. E aí o vô dele fala assim: João, assim é a nossa caminhada, assim é a nossa busca pela renovação. Nós sempre teremos as nossas limitações, que são, né, as mãos nas costas, mas nós sempre estaremos sendo incentivados, assim como o avô dele incentivou ele, a continuar e alcançar os nossos objetivos.
Porque além de celebrar todo o esforço que ele fez, celebrar aquela vitória, o João vai poder desfrutar daquela vitória. E eu lembro muito da pergunta, né, 119 do Livro dos Espíritos. Por que Deus não criou a gente perfeito? Por que ele não facilita o caminho para quem está no caminho, quem quer seguir o caminho do bem? Nós não teremos mérito nisso. Você não vai desfrutar do seu mérito se você já nascer assim. Você não vai enxergar uma vitória naquilo. Você não vai sentir todo o bem, toda a obra que você fez. O João falou que depois desse dia, sempre quando ele está tentando conseguir alguma coisa, está determinado a alcançar um objetivo, tanto na transformação dele interna, né, quanto nas relações, ele lembra dessa história e aí ele se esforça até ele conseguir. E esse incentivo que o João recebeu do avô dele é um incentivo que a gente recebe da doutrina a todos os momentos. Todos os dias nós estamos sendo convidados à renovação. Ok, tem uma galera que não quer que a gente, né, consiga a renovação? Tem. A gente mesmo, né, se atrapalha, mas a doutrina sempre vai estar lá. Por que o bom espírita, o espírita sincero, vai passar por essas situações difíceis? Nós estamos em um mundo de provas e expiações. Isso é natural e inevitável. Essas dificuldades. Precisamos resgatar coisas, né, das nossas outras encarnações. Mas a doutrina sempre vai estar apoiando a gente, e esse que é o diferencial. Então quer dizer que eu estando fazendo bem, sendo um bom espírita, uma pessoa que não tem interesse nenhum nisso, nós vamos passar por dificuldades igualmente? Nós vamos ser iguais nessa caminhada? Todos nós estamos aqui em provas e expiações. Não é porque você escolheu ser um bom espírita que você é melhor que aquele que não está interessado nisso. O diferencial é que a doutrina, os espíritos amigos, vão estar sempre apoiando a gente, incentivando a gente. E olha a responsabilidade também que a gente tem de ter acesso, né, a essa doutrina, a oportunidade que muitos espíritos gostariam de ter, né? Ter acesso a esse conteúdo, um guia para a sua vida. Muitos não sabem o que fazer. Eu sei que se eu estou passando por um momento difícil, eu posso muito bem pegar o evangelho e procurar uma solução, procurar um conselho. Muita gente não tem isso. A quem muito é dado, muito será cobrado, não é aquela frase? É assim. A gente, então, tem que estar se esforçando, não só pelo nosso próprio bem, né? Pelo desejo da renovação, mas também porque é uma responsabilidade, não? A gente não está recebendo tudo isso, o que a gente está devolvendo? Sempre comparam, né, a nossa encarnação com a escola. Sempre fazendo provas. Mas né, gente? Professor de matemática ensina um conteúdo, te dá a provinha e fala, agora eu quero ver se você aprendeu. Na doutrina também é assim, tem a provinha, né, tem a teoria, que não é o mais importante, mas aí tem aquela prova da prática. Porque eu ler aqui sobre a caridade, eu posso decorar o capítulo, assim, ó. Posso decorar várias frases no Evangelho, mas aí eu quero ver você colocar na sua vida, né? Colocar em prática. Que é muito difícil, né? Estamos aí até hoje tentando. Falar de Jesus, né? É sempre um bom exemplo, porque, gente, é absurdo, assim, esse tempinho curto que ele ficou aqui encarnado, quanta coisa, né, não aconteceu, quanta coisa ele fez, e no final a gente contribuiu, né, para que ele fosse crucificado. E na crucificação ainda ele diz, Pai, perdoa. Gente, se eu fosse crucificado naquele tempo, eu ia dizer, Pai, perdoa. Não, né? Eu ia falar, Pai, jogue um raio nessas pessoas. Então, a gente tem muita coisa ainda a aprender com ele. Mas, assim, sempre estamos sendo amparados, né? Eu comparei muito essa trajetória do Bom Espírita com o Google Maps. Vamos ver se eu viajei demais ou se vai fazer sentido. Vou trazer aqui essa reflexão.
Porque no Google Maps, você chega, no aplicativo, né, para você chegar nos lugares, você coloca onde você está, você coloca onde você quer chegar, e aí você vai receber o trajeto e o tempo que você vai levar. Assim é na nossa encarnação, né? Eu estou aqui no mundo de provas e expiações, tenho esses e esses vícios, tenho essas e essas limitações, mas eu quero chegar ali, eu quero ir para a regeneração, eu não quero mais ser egoísta, não quero mais ser invejoso, quero fazer a caridade. Você coloca o seu objetivo. A doutrina, o que ela faz com a gente? Ela dá um trajeto e fala, olha, Marcela, você vai demorar uns 10 mil anos, mas você vai chegar lá. É assim. E aí ela dá o trajeto para você. Se eu vou seguir o trajeto, aí é o meu livre-arbítrio, né, gente? Ela vai falar, perdoe o seu irmão. Se eu vou perdoar ou não, a escolha é minha. Escolhi não perdoar, aí o trajeto muda, né? Quando você erra o caminho, ele não muda o trajeto, te dá um novo, e aí recalcula o tempo. E podem acontecer os acidentes, né? Vai ver, você pega um trânsito, acontece um acidente inesperado e atrapalha o seu trajeto. Aí estão as nossas limitações, são as provas que a gente vai enfrentando. Tem também um capítulo muito legal no Evangelho, que eu lembrei quando eu li essa mensagem, que é o capítulo 7, que Jesus conta uma parábola. Tá vendo que eu gosto de historinha, né, gente? Eu não posso ter oportunidade de falar que eu vou o quê? Contar histórias. Jesus conta que ele foi para a casa de um fariseu, né? Que é aquele membro dos judeus lá que segue, né? À risca, assim, os ensinamentos. Jesus foi para a casa de um fariseu para fazer uma refeição. Aí ele chegou, todo mundo olhou, porque, né? Jesus, estrela, chegou lá e ele começou a observar que as pessoas que iam chegando escolhiam os primeiros lugares assim para sentar, escolhiam lugares importantes, perto de pessoas importantes, lugares que representavam uma posição, uma alta posição na hierarquia. E nisso ele traz para gente: quando você for convidado para as bodas, ou nos tempos de hoje, né, para uma festa, para um casamento, não sente no primeiro lugar, porque se você chegar lá, sentar no primeiro lugar, pode vir alguém mais importante e falar assim, você está no meu lugar, com licença. E aí você vai sentir aquela vergonha, né? Tipo, meu Deus, estão pedindo para eu sair aqui do lugar, vou ter que andar no meio da galera e sentar em outro. Jesus fala, senta no último. É a humildade, né? Senta no último. Que aí depois, quando a pessoa que te convidou chegar, vai falar assim, não, o que você está fazendo aí? Bora sentar ali num lugar melhor. Aquele que se eleva será rebaixado, né? O nome desse item. Então, a gente pensa assim, aqui no mundo de provas e expiações, não é o momento da gente ser elevado. Não é aqui que o bom espírita vai ser elevado. A gente está aqui para se esforçar, para tentar seguir ao máximo os ensinamentos de Jesus, mas isso não vai fazer com que as coisas facilitem para a gente. Afinal, nós estamos aqui também para evoluir, para resgatar coisas do passado. Não é aqui que a gente vai ser elevado. E elevado que eu digo assim, alcançar a felicidade, alcançar a paz, a renovação. Porque no mundo de provas e expiações, a gente não pode esperar a felicidade plena, né? O bom espírita trabalha aqui, realiza as boas obras, para depois você encontrar aquelas pessoas que te convidaram à renovação, vão te falar assim, o que você está fazendo aí? Bora para um lugar melhor. Bora fazer uma coisa ali melhorzinha. E claro que esses espíritos, né, que a gente falou antes, que foram um grande exemplo, realizaram grandes obras aqui na Terra e enfrentaram, né, situações que o André Luiz traz para a gente, eles têm outra percepção, né? O que é eu ser humilhado? O que é eu ser
mal interpretado comparado com o meu compromisso aqui, com o trabalho que eu preciso realizar. Isso é mais importante das vidas que eu quero, mais importante que as vidas que eu quero ajudar, do trabalho que eu estou comprometido a fazer? Isso não é nada. Porque a partir do momento que a gente vai evoluindo mais, a nossa percepção das coisas mudam. A gente lida com as coisas de um jeito diferente. É por isso que eu lidaria com a crucificação daquele jeito e Jesus lidou de um jeito totalmente diferente, porque a percepção dele é outra. Ele não se importa com aquele mal que as pessoas queriam causar para ele. Porque é isso, comparado ao bem que ele está fazendo para o próximo, é lá que ele vai encontrar a felicidade, a renovação. E é lá onde nós também vamos encontrar a felicidade e a renovação. E lembrar sempre também que nós nunca estamos desamparados, né? É fato de que todos nós, né, encarnados, estamos sendo amparados pelos espíritos amigos, pelo nosso espírito protetor, e isso é muito legal na doutrina, que ela conta que a gente nunca está sozinho. É uma doutrina consoladora, né? Mesmo que a gente pense, não, é muito difícil ser bom espírita, eu ainda vou passar por um monte de dificuldade, não vou ser elevado aqui, então para que esse esforço todo? A doutrina sempre está amparando a gente, nos dando força, e isso é muito legal. Tem um capítulo, vou compartilhar aqui com vocês. Capítulo 5 do Evangelho, gente, é o meu capítulo favorito. Por quê? Você está desesperado? Você lê o capítulo 5. Você está surtando? Você lê o capítulo 5. Você está triste? Você lê o capítulo 5. É o que eu faço, né? E assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Primeira frase do capítulo. Já decorei, para vocês verem que eu estou lendo ele demais. Algo está errado. Mas eu estou compartilhando esse capítulo porque é um capítulo muito consolador. Eu adoro ler ele. Porque ele sempre lembra a gente, os bons espíritas que estão se esforçando aqui, que independente das dificuldades que apareçam, das situações difíceis, nós sempre estaremos sendo guiados, né, por espíritos amigos. Tudo isso passa. A humilhação, a injúria, sempre vai ter, gente. Você fazendo bem ou você fazendo uma coisa ruim, você sempre vai estar sendo criticado. Mas a doutrina fala que isso passa. Isso não é nada comparado ao nosso futuro, porque uma coisa é certa, né? Perfeição. Perfeição tá certa para todo mundo. Pode demorar milhões de anos? Pode demorar milhões de anos. Muitos milhões de anos? Pode. Mas está certa. E a doutrina sempre fala que isso vai passar. São coisas que estão certas aqui nesse mundo porque provas e expiações, é natural, é inevitável. Agora, quando a gente está compromissado no trabalho, no bem, isso fica muito mais fácil. A gente vai ter uma percepção diferente, uma percepção parecida com a de Jesus, de que isso ali não importa. De que as obras que você está realizando agora, o trabalho que você está realizando agora, isso sim vai ser bagagem, vai preencher o seu espírito e vai te levar à elevação no futuro, né? Então, é uma mensagem, um comentário de André Luiz, muito bacana, principalmente, né, quando as dificuldades aparecem nas nossas vidas. É muito legal ler essa mensagem, porque ele conta, é natural e inevitável. Agora, não deixa isso te abalar. Que no nosso futuro isso aí não vai ser nada. O que importa é toda a bagagem de transformação, de renovação que a gente vai estar carregando com a gente. Então, eu gostei muito dessa mensagem. Espero também que vocês tenham gostado. E é isso, o comentário que eu tinha para fazer sobre ela. Tudo bem, Marcela. Eu adorei a parte do Google Maps, porque eu estou sempre recalculando minha jornada. Eu estou sempre... eu estou sempre voltando. Vou e volto assim, eu para cá, pega a direita e fala assim, aí leva o tempo que era para levar 1 hora, estou levando 2,
E tem ainda não vez que fica cheguei. tão confuso que aí a gente volta pro zero, né? É Volta verdade. não, porque não tem como voltar, né? O que já foi ruim. É. Mas assim, a gente para, espera um pouco, pensa, meu Deus, mas vai dar certo no final. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, como espírita, você já passou por esses sofrimentos aí que ele fala no livro? Você já passou por essas dificuldades? Eu lembro de algumas, assim, nada comparado à humilhação, a essas coisas mais, assim, intensas, né? Mas sempre tem, né? Principalmente as tentações morais. A partir do momento, tipo, por exemplo, eu sou egoísta. A partir do momento que alguém vem pedir uma coisa minha emprestada, gente, a dificuldade que eu tenho é uma coisa sinistra. Então, assim, são coisas que eu vou comparando no meu dia a dia mesmo, sabe? De uma discussãozinha por causa de um orgulho meu, ou por causa, sei lá, de um vício que eu tenho e eu não quero arrumar isso. Também tem os comentários das pessoas, né? Tipo, nossa, você não vai pular carnaval, você vai ficar no seu centro. E eu, ai, vou. Então, assim, são coisas que a gente vai lidando no dia a dia, mas que a gente aprende a lidar também. Tipo, isso não tem que afetar, né? Porque você sabe o que você está fazendo, você sabe o que é bom para você, e não importa o que as pessoas vão acusar você, vão dizer de você. O que você acha que é mais difícil em ser espírita? Eu acho que você ser de fato um espírita sincero já é uma grande dificuldade. Porque o espiritismo sempre fala da reforma íntima, né, da transformação moral. Então, se para ser uma boa espírita eu tenho que me esforçar diariamente para estar sendo melhor, né, para estar seguindo os exemplos de Jesus, isso é muito difícil. Porque o espiritismo, ele também lembra da responsabilidade que a gente tem. Ele lembra do quanto que a gente recebeu e lembra do que a gente precisa melhorar. Então, eu acho que é difícil a gente se olhar no espelho, se encarar, sabe? Falar, eu tenho que mudar isso porque eu estou errada naquilo, naquilo e naquilo. Então, eu acho que a transformação íntima, assim, para mim, é o mais difícil. É bem difícil mesmo. Marcela, obrigado pelo seu tempo, se dedicar aí para a gente esclarecer tão bem sobre esse ponto, sobre esse livro. O da Luísa é fantástico. Eu que E agradeço. as palavras finais, é exatamente mandar se tem alguma coisa, quer falar alguma coisa. Só queria dizer muito obrigada, foi uma oportunidade muito bacana. Gostei muito de me aprofundar nesse texto, de estudar sobre isso, lembrar das coisas, né? Comparar com as coisas que eu já estava aprendendo. Então, para mim, foi muito enriquecedor. Então, só agradecer. Também. Então vamos fazer a prece, pedir que os amigos espirituais, aqueles que estão do nosso lado nesse instante, possa fazer com que a gente, como espírita, até aqueles que não são espíritas, que estão nos assistindo, nos ouvindo, possa entender que a reforma íntima, como foi tão bem dito, é o nosso grande objetivo aqui na Terra. Então, que a gente possa sair dessa Terra, desse momento na Terra, quando estivermos desencarnados, que a gente possa olhar para trás e ver que realmente nos esforçamos para sermos melhores. Que essa luz envolva todas as pessoas, onde quer que eles estejam, aqueles nossos amigos, parentes, distantes, e que assim seja. Obrigadão, Marcela. Fica com Obrigada. Deus. Te cuida. Você também, todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.